Que a paz do Senhor esteja com você neste momento especial. Hoje, meditaremos em Mateus 26, versículos do 57 ao 75, um texto profundo e desafiador que nos conduz ao julgamento de Jesus perante o Sinédrio e ao momento em que Pedro o nega 3 vezes. Este trecho revela tanto a injustiça enfrentada por Jesus quanto as fraquezas humanas de seus seguidores, destacando a necessidade da graça divina em nossas vidas. Nesta passagem, somos convidados a refletir sobre a fidelidade de Jesus em cumprir a vontade do Pai, mesmo diante de acusações falsas e sofrimento. Também encontramos um chamado à vigilância espiritual, ao confrontarmos a fragilidade de Pedro ao negar o Senhor, um reflexo de nossa própria humanidade. Convido você a abrir sua Bíblia e meditar comigo nesta mensagem, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos ensine preciosas lições sobre perseverança, humildade e dependência de Deus. E os que prenderam a Jesus o levaram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, chegaram 2 e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és também deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Esta passagem de Mateus começa com Jesus sendo levado ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos já estavam reunidos. Esse julgamento não tinha como objetivo buscar a verdade, mas sim encontrar uma justificativa para condenar Jesus à morte. Era um ato marcado pela injustiça e pelo preconceito dos líderes religiosos que viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade. Pedro, que anteriormente havia prometido nunca abandonar Jesus, seguiu o mestre de longe até o pátio do sumo sacerdote, observando os acontecimentos à distância. Enquanto isso, dentro do tribunal improvisado, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos buscavam testemunhos falsos que pudessem incriminar Jesus. Apesar de muitas testemunhas se apresentarem, nenhuma acusação conseguia se sustentar. Finalmente, 2 homens declararam que Jesus havia dito: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Essa acusação, que distorcia as palavras de Jesus, foi usada como uma tentativa de demonstrar que ele desrespeitava o templo e, portanto, blasfemava contra Deus. O sumo sacerdote, então, questionou Jesus diretamente, mas ele permaneceu em silêncio, cumprindo a profecia de Isaías 53:7, que dizia que o Messias seria como um cordeiro levado ao matadouro, que não abre a sua boca.
Quando o sumo sacerdote exigiu que Jesus declarasse se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu afirmativamente: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Essa declaração foi interpretada como blasfêmia, e o sumo sacerdote rasgou suas vestes, uma demonstração simbólica de indignação. Ele declarou que Jesus era réu de morte, e os outros líderes religiosos concordaram. Em seguida, começaram a humilhar Jesus, cuspindo em seu rosto, esbofeteando-o e zombando dele, pedindo que profetizasse quem o havia golpeado. Essa cena revela a profundidade da humilhação que Jesus suportou por amor à humanidade. Mesmo sendo inocente, ele permaneceu firme, suportando a dor e o desprezo, porque estava determinado a cumprir a vontade do Pai. Seu silêncio diante das acusações e sua firmeza ao afirmar sua identidade nos ensinam sobre a coragem de ser fiel à missão divina, mesmo em meio à oposição e ao sofrimento. Essa primeira parte da narrativa nos chama a refletir sobre a fidelidade de Jesus, que enfrentou a injustiça com coragem e submissão à vontade de Deus. Também nos desafia a examinar como respondemos quando enfrentamos momentos de oposição em nossa própria fé. Estamos dispostos a permanecer fiéis como Jesus ou permitimos que as pressões externas enfraqueçam nosso compromisso com Deus? Após o julgamento de Jesus perante o Sinédrio, a narrativa se volta para Pedro, que com cautela e temor seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Enquanto Jesus enfrentava acusações e humilhações, Pedro travava sua própria batalha espiritual. Essa distância física e emocional que Pedro mantinha reflete o início de um distanciamento maior, tanto em sua coragem quanto em sua fé. Seguir Jesus à distância demonstra uma fragilidade que pode se manifestar em nossa própria caminhada cristã. Quando permitimos que o medo ou a pressão das circunstâncias enfraqueçam nossa proximidade com Cristo, tornamo-nos mais vulneráveis a comprometer nossa fidelidade. No pátio, Pedro tentou manter-se despercebido, mas logo foi identificado por uma criada, que afirmou que ele também estava com Jesus, o Galileu. Dominado pelo medo de ser associado ao mestre, Pedro negou publicamente: "Não sei o que dizes." Essa primeira negação, embora aparentemente casual, já reflete a luta interna de Pedro. Porém, os desafios continuaram. Quando outra criada o viu no alpendre, afirmou novamente que ele era seguidor de Jesus. Agora mais pressionado, Pedro negou pela segunda vez, jurando que não conhecia o homem. Mais tarde, outros o confrontaram, dizendo que sua forma de falar o denunciava como um galileu. Diante disso, Pedro, em desespero, começou a praguejar e a jurar enfaticamente que não conhecia Jesus. Imediatamente, o galo cantou. O canto do galo trouxe à memória de Pedro as palavras de Jesus, que havia profetizado essa exata sequência de negações. Naquele momento, Pedro percebeu a gravidade de sua fraqueza e, dominado pelo remorso, saiu dali chorando amargamente. Suas lágrimas expressavam um arrependimento profundo e um coração quebrantado, consciente de que havia falhado com aquele a quem tanto amava. Essa parte da narrativa destaca não apenas a fraqueza humana, mas também o caminho para a restauração. O arrependimento de Pedro nos lembra que, mesmo quando falhamos, há graça suficiente em Deus para nos levantar novamente. Mais tarde, Jesus restauraria Pedro, reafirmando seu chamado e capacitando-o para liderar a igreja primitiva, demonstrando que Deus pode usar até mesmo nossos fracassos para cumprir seus propósitos. Essa história nos desafia a examinar como lidamos com o medo e as pressões que podem enfraquecer nossa fidelidade a Cristo. Será que estamos seguindo Jesus de perto, confiando em sua força ou permitindo que as circunstâncias nos distanciem? O exemplo de Pedro também nos mostra que, quando falhamos, a resposta correta é um arrependimento sincero, buscando a graça e a restauração que somente Deus pode oferecer. A conclusão dessa passagem nos apresenta um contraste marcante entre a fidelidade de Jesus e a fragilidade de Pedro. Enquanto Jesus enfrentava a humilhação e as acusações sem negar sua identidade ou missão, Pedro, tomado pelo medo, negava qualquer associação com o Mestre.
Esse contraste nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de permanecer firmes em meio às adversidades e sobre a graça que Deus oferece para nos restaurar quando falhamos. Após a terceira negação, o canto do galo ecoou, trazendo à memória de Pedro as palavras que Jesus havia dito anteriormente: "Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Nesse momento, Pedro se deu conta da gravidade de sua falha. Ele não apenas havia prometido fidelidade a Jesus, mas também insistido que jamais o abandonaria, mesmo que isso lhe custasse a vida. Agora, confrontado com sua própria fraqueza, ele saiu e chorou amargamente. Suas lágrimas revelam um coração profundamente arrependido, marcado pela dor de ter negado aquele que tanto amava. A reação de Pedro, embora dolorosa, é um exemplo de arrependimento genuíno. Ele não tentou justificar suas ações ou minimizar sua culpa. Em vez disso, permitiu que o peso de sua falha o levasse a reconhecer sua necessidade de perdão e restauração. Essa resposta contrasta fortemente com a dureza de coração dos líderes religiosos, que rejeitaram a verdade de Jesus, mesmo diante de suas palavras e de seu comportamento irrepreensível. Mais tarde, Jesus demonstraria sua graça restauradora ao se encontrar com Pedro após a ressurreição. Naquele momento, ele reafirmaria o chamado de Pedro e o capacitaria para liderar a igreja primitiva, mostrando que, mesmo em nossa fraqueza, Deus pode realizar grandes coisas por meio de nós quando nos rendemos à sua graça. Essa conclusão da narrativa também nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Assim como Pedro, todos estamos sujeitos a falhas. No entanto, o que diferencia nossa caminhada é como respondemos a essas quedas. O arrependimento sincero abre caminho para a graça e a restauração. Além disso, a história de Pedro nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus, que não nos abandona, mesmo quando falhamos. Por fim, a firmeza de Jesus diante das acusações e a vulnerabilidade de Pedro nos ensinam lições complementares. A fidelidade de Cristo nos inspira a sermos corajosos e firmes em nossa fé, enquanto a fraqueza de Pedro nos lembra de que somos dependentes da graça divina para permanecermos fiéis. Essa passagem nos chama a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, confiando não em nossa força, mas na fidelidade e no amor de Cristo, que é capaz de nos sustentar e nos restaurar. Depois de refletirmos sobre esta passagem de Mateus, somos desafiados a aprender com a fidelidade de Jesus e com a vulnerabilidade de Pedro. Essa passagem nos chama a confiar na graça de Deus, reconhecendo que Ele é fiel mesmo quando somos fracos e que o arrependimento sincero abre caminho para a restauração e para uma vida transformada. Convido você a unir-se a mim em oração. Vamos entregar nossas falhas, medos e inseguranças ao Senhor, buscando a força para permanecermos firmes na fé e a graça que nos restaura. Ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é fiel e justo em todos os Teus caminhos. Hoje, ao refletirmos sobre Mateus 26, versículos do 57 ao 75, somos profundamente gratos pelo exemplo de Jesus, que permaneceu firme em sua missão, suportando a injustiça e a humilhação por amor a nós. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo, que nos trouxe redenção e nos ensinou o verdadeiro significado de obediência e coragem. Queremos também reconhecer nossas fraquezas, assim como Pedro, que em um momento de medo negou ao Senhor. Muitas vezes também nos encontramos inseguros, vacilando em nossa fé e permitindo que as circunstâncias nos afastem da Tua presença. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e nos fortaleça para permanecermos firmes diante das provações e desafios. Capacita-nos a sermos fiéis em nossa caminhada, mesmo em meio às dificuldades, e ajuda-nos a confiar plenamente em Tua graça e amor. Que possamos aprender com o arrependimento de Pedro, buscando a restauração que somente o Senhor pode oferecer. Enche-nos com o Espírito Santo, que nos guia e transforma, para que sejamos instrumentos de Tua glória. Senhor, queremos entregar todas as nossas falhas e inseguranças ao Teu cuidado. Molda nossos corações para que vivamos em comunhão contigo, confiando em Tua fidelidade e buscando a Tua vontade acima de tudo.
Obrigado pela certeza de que o Senhor nunca nos abandona e sempre nos acolhe com graça e amor. Oramos com humildade e gratidão, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer mais sobre o amor e a fidelidade de Deus. Mateus 26, versículos do 57 ao 75, nos lembra que, mesmo em nossa fragilidade, Deus oferece graça e restauração. Jesus permaneceu fiel até o fim, suportando a humilhação e a injustiça para cumprir o plano de salvação e nos convida a confiar plenamente nele. Que esta palavra inspire você a refletir sobre sua caminhada de fé, confiando na graça de Deus para fortalecer sua vida e restaurar seu coração. Caso tenha um pedido de oração ou precise de apoio espiritual, deixe sua mensagem nos comentários ou entre em contato conosco. Estamos aqui para orar por você e caminhar juntos na fé. Que o Senhor renove a sua esperança, fortaleça sua caminhada e encha sua vida com paz e propósito. Amém.